Máfia dos concursos. A polícia prende professores que teriam conseguido vaga em processos seletivos por meio de fraude. A novela do viaduto da Galeria. Quase 2 meses após a queda, o governo finalmente anuncia o que será feito com a estrutura. Relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, denuncia ameaças e pede proteção à presidente do tribunal. E os detalhes sobre os ataques às caravanas de Lula no sul do país. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O governo anunciou agora há pouco as medidas definitivas para a recuperação do viaduto da Galeria dos Estados, que desabou em fevereiro. Quem tem os detalhes ao vivo é o Rafael Porfírio, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Rafael. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, o projeto de recuperação do viaduto foi apresentado agora há pouco pelo diretor do DR, Márcio Buzar, pelo Júlio Menegotto, presidente da Nova Cap, e também pelo secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio. Eles disseram que chegaram a essa conclusão depois de analisar tanto o relatório dos especialistas da ONB quanto do CREA. E eles chegaram no seguinte posicionamento: o governo vai ser necessário demolir aquele restante da estrutura do viaduto que continua em pé. Vamos mostrar aí nas imagens como é que vai ser feita essa revitalização. Com a demolição dessa parte que ainda está em pé, vão ser realizadas fundações no solo para poder alargar em 7 metros os 8 pilares que sustentam esse viaduto. Na verdade, vai ser feito um reforço. Com isso, vão ser construídas 2 lajes, sendo que uma delas é para fazer essa drenagem da água e evitar infiltrações na estrutura. A obra foi orçada em 15 milhões de reais, 10 a menos caso o governo tivesse decidido aí em demolir toda a estrutura e reerguer tudo de novo. Como é que vai funcionar agora o processo de licitação? Não vai ser emergencial, porque de acordo com o governo, medidas foram tomadas ali para evitar transtornos, o trânsito está fluindo bem, então não vai ser necessário fazer uma licitação emergencial. Essa licitação deve sair nos próximos 45 dias e a obra deve ser concluída. A previsão do governo aí é que essa obra seja concluída em até setembro ou até final do ano. Com relação aos restaurantes, Rodrigo, o governo disse que ainda está em negociação com os donos, que ofereceu um espaço na rodoviária, isso está sendo analisado, mas que ainda precisa também agora discutir com o IPHAN para saber se esses restaurantes vão voltar lá para a Galeria dos Estados. Isso ainda também não foi definido. O IPHAN ainda vai entrar em debate com o governo para saber de fato o que vai acontecer. Então, é esse o posicionamento até agora do governo. Agora é só aguardar e esperar para ver se realmente o governo vai cumprir com esses prazos. É com você, Rodrigo. Obrigado, Rafael. Em cima do lance, Cláudio Humberto, muito boa tarde. Até o fim do ano é a promessa do governo que saia do papel o novo viaduto. Olha, se eles levaram 2 meses para decidir o que fazer, você acredita mesmo que eles vão levar 8 meses, 7 meses, 8 meses para realizar a obra? É preciso verificar que há implicações do ponto de legais, inclusive, né? Haverá ali sempre órgãos fiscalizadores, órgãos de controle, que vão verificar ali contrato, edital, enfim, olha, isso não é para já. É por essa razão e por outras, muitas outras, né? Diante dessa incapacidade de fazer o diagnóstico da situação e de indicar a solução e começar a realizar as obras, essa incapacidade é que nos leva a insistir na recomendação, na sugestão ao governador do Distrito Federal. Chame os japoneses, Hollenberg. Uma nova fase da Operação Máfia dos Concursos. Desde as primeiras horas desta manhã, a Polícia Civil cumpre 11 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Entre os suspeitos estão 6 professores da rede pública de ensino nomeados no último concurso. Eles teriam comprado a aprovação dos processos seletivos. As investigações começaram em maio de 2017 a partir de denúncias de fraudes cometidas em concursos públicos da capital. E a polícia informou que o esquema era liderado por Hélio Ortiz, que segue preso preventivamente desde a fase da operação, desde a primeira fase. Em nota, a Secretaria de Educação disse que vai acompanhar os desdobramentos da investigação para se pronunciar. Mais informações, a reportagem completa no Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite. Agora, Cláudio Humberto, olha o perigo. Professores da rede pública teriam feito parte dessa máfia. E não só, né? A gente vê que essa máfia também aprovou médicos, aprovou engenheiros, aprovou profissionais que não estavam capacitados para ingressar no serviço público, tanto assim que precisaram recorrer
a esse tipo de expediente para ter essa chance, né? É importante essa fase da operação para mostrar que o bandido não é apenas aquele que frauda o concurso e que vende o resultado. É também aquele que compra o produto desse roubo, dessa fraude. E 6 professores da rede pública, que vergonha, também estão entre os investigados e acusados de participar dessa gangue. O deputado federal afastado, Paulo Maluf, passou mal nesta madrugada por volta da meia-noite e foi levado para o Hospital Home, na Asa Sul, onde permanece internado sob escolta policial. De acordo com o boletim médico divulgado no fim da manhã, Maluf apresentou fortes dores na lombar que irradiaram para a perna direita. Não há previsão de alta. Condenado por lavagem de dinheiro a 7 anos e 9 meses de prisão, ele cumpre a pena no Complexo da Papuda desde dezembro do ano passado. Durante esse período, todos os pedidos de prisão domiciliar foram negados pela Justiça. Em nota, a defesa de Maluf alega que houve um agravamento do quadro de saúde com risco de morte. E o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, revelou ameaças feitas contra ele, contra a família, no Paraná. Fachin pediu proteção à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e à Polícia Federal. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui e causa preocupação essa notícia, né, Renata? Boa tarde. É bastante preocupante, Rodrigo. Muito boa tarde para vocês, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, disse que vem adotando as medidas para aumentar a segurança tanto do ministro Edson Fachin quanto dos familiares deles, isso lá no Paraná. Entre essas medidas é aumentar o número de agentes de segurança que acompanham o ministro e os familiares dele. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também já determinou que a direção-geral do Supremo Tribunal Federal faça uma avaliação junto com outros ministros para saber se outros ministros também vêm sofrendo ameaças para tomar essas medidas. Essa declaração do ministro Edson Fachin foi dada à Globo News. Ele não chegou a especificar de onde viriam essas ameaças, não se sabe de onde vêm essas ameaças, mas disse estar realmente bastante preocupado. Nós separamos um trecho dessa entrevista que ele deu à Globo News. Vamos ver. Ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família, nem todos ainda foram, os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. Realmente é bastante preocupante. Então, tem todas essas medidas que estão sendo tomadas. A gente lembra que o ministro Edson Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu essa posição com a morte do ministro Teori Zavascki, que morreu naquele acidente aéreo. Então, cabe ao ministro Edson Fachin tomar decisões bastante importantes, ligadas a políticos que têm um foro privilegiado, políticos, inclusive, bastante conhecidos também, que têm um nome ligado à Lava Jato. Então, essa situação. Hoje, o presidente Michel Temer deu uma entrevista à Rádio Band News FM lá em Vitória, Espírito Santo, e disse que realmente é uma ameaça ao ministro do Supremo Tribunal Federal, é algo que não pode acontecer no nosso país. Rodrigo. Obrigado, Renata. Então, atenção redobrada agora no Supremo, Cláudio Roberto. Pois é, o presidente disse que isso não pode acontecer e não pode mesmo, mas acontece, né? O fato é que as pessoas se aproveitam do anonimato, se aproveitam da covardia do anonimato para atentar contra magistrados, contra ministros, desembargadores e até juízes também, por tomarem decisões de acordo com os autos do processo e com a lei. Gente que tem a coragem que esses governadores jamais terão, de assinar o que escreve, de dar a cara e assumir as suas responsabilidades. É bom sempre lembrar que, apesar de oficialmente a conclusão daquele desastre que matou o ministro Teori Zavascki ter sido de acidente, o fato é que muita gente, inclusive na família do ministro falecido, acredita que ele foi alvo da insatisfação de medidas e decisões que ele tomou, portanto, alvo de atentado. Pelo sim, pelo não, é preciso redobrar as atenções. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, vive há 4 anos sob severa proteção da Polícia Federal. Ele, os filhos, a mulher, é um inferno, só podem andar sobre proteção, um esquema de segurança gigantesco, exatamente em razão das ameaças daqueles que não se conformam com o fato de ele estar metendo na cadeia, ele e também o ministro Fachin, assim como foi o caso do ministro Teori Zavascki, metendo na cadeia os políticos corruptos que estão sendo todos desmascarados e processados no âmbito da Operação Lava Jato.
Olha, até os carteiros são alvo de bandidos. Os trabalhadores reclamam que todos os dias passam por situações perigosas dentro e fora das agências dos Correios. Foram 10 casos registrados de janeiro a fevereiro deste ano, contra 8 registros no mesmo período do ano passado. E o caso mais recente foi nesta terça-feira em Santa Maria. Já faz tempo que o maior inimigo do carteiro era o cachorro. Com uma das maiores logísticas do país, controlando cerca de 70% do mercado de transporte de produtos comprados pela internet, os Correios têm agora um outro adversário, os ladrões. Em 2 anos, este carteiro foi assaltado 3 vezes. Na última, foi sequestrado pelo bandido no momento em que fazia uma entrega. Quando eu voltei pro carro, o cara já estava lá escorado, né? Eu pensei que seria até uma informação, né? Mas aí ele puxou a arma e falou, já sabe o que é, né? Aí eu levantei a mão, ele mandou entrar no banco do carona e seguiu comigo até um determinado ponto. Aí chegou lá e ele mandou eu correr. Na semana passada, um carteiro foi atacado por 3 jovens no momento em que se preparava para fazer uma entrega em Planaltina. Ele foi mobilizado, agredido com chutes e socos. Depois, os criminosos fugiram levando 2 caixas. De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, o número de assaltos aumentou em Planaltina, Samambaia, Taguatinga, Águas Claras e Vicente Pires. Houve esse aumento muito grande, né, das encomendas postadas através de compras de internet, mas com isso está fragilizando um pouco a entrega para o trabalhador trabalhar estressado. Muitas vezes ele tem que fazer 2 horas extras para poder estar conseguindo a entrega não total daqueles objetos, mas quase toda, né? Isso expõe ele ao cansaço, ao estresse, além de ficar mais vulnerável à questão dos assaltos. Depois que as unidades dos Correios assumiram alguns serviços bancários, também passaram a ser atacadas por bandidos. Nesta agência aqui em Santa Maria, os assaltantes chegaram por volta das 2h30 da madrugada desta terça-feira. Antes de invadir o depósito, eles arrancaram um sensor de incêndio no teto por acreditarem ser uma câmera de segurança. Depois, arrombaram as grades de proteção e forçaram a porta que dá acesso às mercadorias. Desde que os Correios cancelaram os contratos com empresas de segurança, algumas agências aqui do Distrito Federal estão sem vigilantes, e esta é uma delas. Durante a manhã, os funcionários dos Correios faziam o levantamento dos produtos roubados. As imagens das câmeras de segurança vão ser entregues para a polícia. No ano passado, o sindicato chegou a pedir escolta para quem trabalha nas regiões com maiores índices de violência, como já acontece em outros estados do país. O serviço não chegou a acontecer. Houve apenas o apoio da PM, o que também não tem sido suficiente. A empresa não se preocupa na segurança desses trabalhadores e criar mecanismos para poder dar esse apoio a nós trabalhadores. Por medida de segurança, os Correios não divulgaram o valor do prejuízo desse último assalto e a empresa afirmou também que conta com o apoio da PM. A polícia diz o de sempre, que intensifica as rondas em locais considerados críticos e realiza palestras orientando os carteiros. Cláudio Humberto, está sobrando até para os carteiros. Está sobrando para esses trabalhadores que ficam à mercê mesmo dos bandidos, como todos nós, né? Aqueles bandidos que aparecem nas imagens assaltando lá o funcionário dos Correios, assaltaria uma dona de casa, um cidadão que estivesse passando naquele momento. Ele foi assaltado porque estava trabalhando, foi assaltado porque estava nas ruas, né? Em razão da situação que nós vivemos, de um policiamento absolutamente insuficiente, que não tem outra explicação a dar, a não ser balbuciar essa desculpa que insulta a inteligência das pessoas, dizendo que faz rondas periódicas em locais mais críticos. Tudo mentira, não faz não, porque se fizesse, os bandidos não estariam à solta, eles não estariam ali dando sopa quando viram, tinha lá a oportunidade do assalto e o praticaram com violência. A situação dos carteiros é muito parecida com a situação de cada um de nós, que precisa caminhar, precisa exercer o direito de ir e vir, precisa sair para o trabalho, ir para a escola, ir para o médico, enfim, precisa viver. E a seguir, a polícia prende homem suspeito de estuprar uma criança e um adolescente no Paranoá. Daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Band Cidade.